quero mostrar para vocês, gente, a gente entrevistou lá no DCM ontem uma pastora progressista muito importante e vereadora de Goiânia, que é a Ava Santiago, e eu quero trazer um trecho dessa entrevista de ontem, porque eu acho que, como a gente falou bastante a respeito dessa lei criminosa, a gente pode falar também de pontes que a gente pode estabelecer com os evangélicos, sobretudo os evangélicos que estão ali na população, gente. Então vamos ver um trecho dessa entrevista. A Ava falou com a gente do restaurante, falou na correria, e eu acho bem interessante o que ela falou pra gente nessa entrevista. Vamos ver juntos aqui, porque isso é bastante importante. Vamos ver aqui. O Kiko entrevista ela, e eu acho interessante o que ela falou por aqui. Vamos ver juntos. Eu fui para minha convenção, para a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, lá em Brasília, Catedral da Baleia. De repente, me chega Bispo Manuel Ferreira, de mãos dadas com Gilberto Carvalho. Olha, irmãos, vamos perdoar. O Gilberto é nosso aliado, o governo é nosso aliado. E aí o Gilberto fez uma fala, pediu desculpas e parará, pacificaram. O que tem de tão emblemático nesses episódios? Porque eu me sinto até privilegiada, porque eu vi a história acontecer assim, na minha frente, como se fosse um quadro, sabe? O que tem de emblemático nisso? O que tem de emblemático nisso é que o governo achou que só um pedido de desculpas do Gilberto e um aceno nosso, quando eu digo nosso da igreja, de que nós tínhamos aceitado, seria suficiente. Só que ali o ovo da serpente estava sendo chocado de que havia um processo de mobilização de pauta, que seria sempre usado para chantagear as esquerdas, e nada foi feito para conter. Nada foi feito. E agora nós estamos tendo que lidar com isso. Nós estamos na mão dos chantagistas. Os chantagistas que nós criamos. Perfeito. Agora, vereador, de novo, voltando ao diálogo, de maneira prática, como é que isso poderia ser viabilizado? O Lula, sei lá, eu estou chutando aqui, tá? Você abrir as portas do Lula para visitar algumas igrejas, ou membros do governo visitarem algumas igrejas. A impressão que se tem é de que o governo oferece vantagens, benefícios e dinheiro para as igrejas com a ilusão de que vai comprá-las, e no final das contas está tudo errado. Você pode me falar? Tem alguma sugestão de como isso ser feito na prática? Agora, está mutada. Peraí, precisa só desmutava. Vou te contar, isso inclusive está na conversa que eu tive ontem com o Globo. Por quê? Primeiro, quando eu menciono, e eu não menciono isso de forma genérica, eu menciono na prática, que o governo tem startado interlocutores errados, é porque eles fizeram isso ao longo dos governos do Dilma e estão fazendo com a reforma tributária agora. O que é a reforma tributária? No que tange aos evangélicos, uma mobilização da bancada evangélica. A reforma tributária é o empoderamento econômico das empresas ligadas à fé. O que eles fizeram com a reforma tributária? Eles ampliaram as isenções. Os templos recebem as isenções, né? Isso é constitucional. Eles ampliaram para empreendimentos da igreja, editoras, rádios, televisões, ou seja, eles não só estão conversando com um segmento muito, muito minoritário da fé evangélica, porque na minha igreja, como eu disse, a média de renda é 3 salários mínimos. A minha igreja não tem rádio, a minha igreja não tem televisão, a minha igreja não vai ser alcançada, nem privilegiada, nem contemplada de maneira nenhuma com essa reforma tributária. De maneira nenhuma. Quem vai ser? O Silas Malafaia, o Edir Macedo. Os de sempre. Os de sempre. E o pior, os chantagistas. Os que fizeram a coisa chegar onde ela está. Sabe? Então, essa semana foi osso, né, Carla? Eu enxergo que seja o caminho. Empoderar novas lideranças.
da base, do chão da igreja. E isso requer um trabalho artesanal, requer um trabalho a granel, e o governo não está acostumado a fazer isso. Eles não conversam nem com os deputados individualmente, porque Brasília tem essa lógica. Você conversa com o líder do partido, com o líder da bancada, mas, dada a complexidade do fenômeno, isso vai dar trabalho. E como que a gente vai fazer isso? Uma sugestão que eu dei, por exemplo, você lançar uma sugestão prática. Eu criei na minha igreja o primeiro núcleo de enfrentamento à violência de gênero em uma Assembleia de Deus no Brasil. Eu não era vereadora ainda quando eu criei esse núcleo. A gente ganhou vários prêmios e tudo, e o núcleo consiste em dar o treinamento para os irmãos da igreja e promover a aproximação desses irmãos e dessas irmãs com as instituições que acolhem mulheres e crianças. Então, eu levei a defensora pública geral para dentro da minha igreja, eu levei a delegada da Delegacia da Mulher para dentro da minha igreja e criei um vínculo direto. Cara, em pouco mais de um ano, a gente tinha acolhido mais de 120 mulheres crentes, vítimas de maridos crentes. E quando a gente criou esse programa, alguns irmãos... o nosso primeiro treinamento, a gente treinou 400 pastores de Assembleia de Deus, levando aula de Maria da Penha. Maria da Penha debaixo de um braço e a Bíblia debaixo do outro. O bagulho foi sinistro. Aí, quando aconteceu isso, uma minoria da igreja de homens chegaram no meu pastor e falaram: ai, pastor, o senhor está deixando o feminismo entrar na igreja. E o meu pastor falou: nossas irmãs sempre apanharam e vocês não se importaram. Agora vocês vão se importar porque veio uma crente feminista dizer que vocês estão errados. Meu pastor tem 75 anos e votou no Bolsonaro, mas teve essa visão, porque as coisas são mais complexas do que a gente pensa, sabe? Porque esse meu pastor, é o meu maior apoiador nesse projeto. Ele, assim, hoje a gente tem psicólogas, a gente tem assistente social, advogadas na igreja atendendo mulheres e crianças, e não tem esse bagulho de orientar e orar, que Deus vai libertar, não tem essa conversa lá. Numa igreja presidida por um pastor que votou no Bolsonaro, mas que entende que defesa da família faz do jeito que a gente está fazendo, e não apenas falando disso. Então, o que para mim é urgente? Identificar essas pessoas, elas estão aí. Eu sugeri isso para o Lula já. Não, na verdade, não diretamente para o Lula, serei justa. Sugeri isso para algumas ministras e ministros do Lula que me chamaram para conversar. Eu falei, gente, eu não quero tocar isso, até porque eu amo meu mandato. Obrigado, Eli Silva. Eu estar no lugar onde eu fui eleita. Eu não vou sair de Goiânia para fazer isso. Eu dou a ideia para vocês e vocês fazem. Qual foi a minha sugestão? Cria um programa. Creuza, aí que tá. Eu também... Por princípio, eu concordo 100% com você, tá? Eu acho que não deve se misturar religião com política. O problema é que já está misturado. Já está misturado. E quando a gente passa a ouvir pessoas da base, como a Ava Santiago, ela é vereadora pelo PSDB de Goiânia. Só que é uma feminista e é uma pessoa que está trazendo, por exemplo, discussão da Maria da Penha, discussões feministas para dentro da igreja evangélica. Então a gente precisa começar a ouvir a base e não o Edir Macedo, e não o Silas Malafaia. O PT tem que começar a fazer isso. O governo Lula tem que começar a fazer isso. Como se fosse um Pronatec, que tem uma bolsa pequena para mulheres evangélicas aplicarem uma metodologia de enfrentamento à violência de gênero dentro das suas igrejas. Leva essas mulheres, chama a Escola Nacional da Defensoria Pública da União para dar o treinamento, para dar o certificado para elas. Não precisa ser a ministra da Mulher que vai certificar. Bota uma instituição como a Defensoria, que vai além das paixões ideológicas, que todo mundo acredita. Traz a Defensoria como parceira, traz a OAB como parceira. Pô, a ministra amou, mas não fizeram. Não fizeram. Sabe o custo disso por ano? 30 milhões de reais, bicho. É barato. É menos de 10% do que está gastando na reforma tributária, com isenção para gente que vai dar a facada nas costas daqui a pouco. Eu não falo da igreja dos outros, não, mas na minha eu posso falar, eu conheço. É como diz minha mãe, eu conheço meus pauzinhos de laranjeira, eu conheço cada um desses líderes que vão ganhar com isso. Cada um deles. Eu sei que essas lideranças são adesistas. Governaram com a ditadura militar, governaram com o Lula, governaram com o Dilma, governaram com o Bolsonaro e vão continuar dando uma fatura gigantesca. A fatura é muito maior que a entrega. Então, sempre vai crescer.
Nunca, é uma boca aberta que nunca vai se fechar, né? Nunca vai, Como do exatamente. Dante. Então tem que parar de alimentar isso e conversar com outras pessoas. Sabe por quê? Só para finalizar esse raciocínio que eu acho muito importante. Essas mulheres são as detentoras do que eu acho de mais eficiente em matéria de tecnologia social, porque elas sabem como tirar do nada e alimentar um monte de gente. Elas sabem fazer isso. Essas irmãs organizaram o meu chá de fralda enquanto eu estava dando à luz, depois de ter sido demitida grávida. Elas fizeram meu chá de fralda. Elas fazem de todo mundo que engravida na igreja. Elas sabem fazer galinhada e arroz com frango e feijão e não sei o que para vender, para reformar a igreja. E a igreja que não tem nada, elas reformam vendendo comida. Elas sabem muito mais. Elas alcançam, elas são respeitadas, elas são inteligentes, elas são mobilizadas e elas são sensíveis. Tanto é que, mesmo o bolsonarismo evangélico, aquela outra religião que não é a mesma coisa da fé evangélica, ter entrado dentro das nossas igrejas e dentro do coração das mulheres, as mulheres evangélicas se renderam menos ao bolsonarismo. Menos do que os homens. Que interessante, muito bom. Não é à toa. É isso. Agora, é fantástico, Ava, assim, que tirocínio, que rapidez e que capacidade de colocar em pratos limpos você tem. É realmente uma interlocutora que o governo deveria ter para conversar todo dia sobre esse tema. Agora, me diz uma coisa, e eu me identifico com isso como dono de um canal independente. O governo continua dando dinheiro para esses de sempre aí que vão estar sempre insatisfeitos, né? Jamais saciados. Você não deveria estar maior? O governo poderia te ajudar? E eu não estou falando aqui de maneira nenhuma em qualquer outro tipo de coisa que não seja republicana. Não deveria ali isso estar na pauta? Eu digo de você ou do Padre Júlio. O Padre Júlio está sempre num perrengue. Enquanto aí a gente vê quantos pastores bolsonaristas ganhando dinheiro da mesma maneira. Isso não deveria ter uma mudança de mindset? Bicho, eu acho que sim. É claro que eu seria leviana se eu não entendesse a complexidade de governar o Brasil depois do que aconteceu. É muita pauta, é muita coisa rolando ao mesmo tempo. Eu estou falando de um grupinho de chantagistas, tem vários outros, né? Você citou o Lira, eu não duvido, eu não estou acompanhando de perto esse bastidor. De perto, eu digo assim, lá de Brasília, né? Mas eu não duvido que sim, que o Lira esteja instrumentalizando a bancada evangélica para pressionar o governo, porque a gente já viu isso acontecer várias vezes. A gente já viu o Cunha, cara que era muito bom de fazer isso, era o Cunha. Do nada ele até virou crente. O maluco do nada brotou lá na igreja. Eu falo assim, uai, que é isso, gente? É isso aí, gente. Essa é uma discussão, como diz aqui o Rafael, complicado isso aí. Resumidamente, é isso. Queria trazer esse trecho dessa entrevista de ontem, que foi bem interessante. Pode até discordar do que ela falou, tá, gente? Mas é um debate que a gente vai ter que fazer. Por mim, assim, falando por princípio, eu sou defensor do Estado laico, gente. Eu acho bizarro. Ou tem que estar representada todas as religiões, ou não deveria estar representada nenhuma.